Olá, pessoal, muita luz, muita paz a todos. É com grande alegria que nós estamos iniciando esse nosso seminário, né, com o tema Por que será que os extraterrestres só abduzem pessoas simples, pessoas humildes? Por que eles não dão contato para cientista, não abduzem um cientista, não abduzem um presidente da república, né? Abduz um político que joga no oceano. Isso é brincadeira. Né? Por que não contatam pessoas extremamente influentes em nossa sociedade? Eu lembro, né, que todos os meus amigos ufólogos, quando iam no programa do Jô Soares, né, primeiro questionamento que o Jô Soares fazia era esse. Poxa, esses extraterrestres que estão de brincadeira. Ele só vai aparecer lá para um velhinho no meio do mato. Né? Parece que eles gostam de assustar velhinha. Assustar pessoas humildes. Por que não aparece para mim? Pô, eu tô aqui, eu tô querendo contato. Para eles aparecerem para mim e tal. Então essa sempre foi a grande discussão dentro da casuística ufológica, né? De cientistas, né? Por que o descobridor não desce aqui na universidade? Quando eu lembro que eu estava na Unicamp, né? Nós debatíamos muito esse tema lá dentro, e os professores mais sérios falaram, por que eles não descem aqui dentro da Unicamp? Então, por que não vem conversar com a gente? Se eles existem, estão por aqui, estão aí, como vocês dizem, por que eles não vêm aqui conversar com a gente? Por que eles não se mostram? Ok? Então, veja bem. É muito importante que nós possamos partir de um ponto de vista para analisar. Se nós partirmos do ponto de vista materialista, que é o ponto de vista da ufologia aí, pode ter certeza que não vai ter resposta nenhuma, é como alienígenas do passado, né? Como a gente fala assim, é como o ponto em enceradeira. Qual é esse ponto em enceradeira? Aquele roda, não sai do lugar. Em futebol, o cara cisca, não sai do lugar. É o famoso ponta enceradeira. Né? Então, o alienígena do passado é assim também. Quando você aborda o tema, só um pedacinho dele, não vê a extensão toda dele, você não sai do lugar. Você não tem respostas. Tá? A primeira coisa importante para você entender, né, a ação dos extraterrestres em nosso planeta, entender por que até hoje ele só abduziu pessoas humildes, só abduziu pessoas simples, pessoas sem nenhuma influência na sociedade. Por quê? Tá? Então veja bem. A primeira coisa importante que nós temos que partir, o nosso ponto de partida é a seguinte. A pergunta principal não é quem são os ETs. E por que eles fazem certas coisas. A pergunta mais importante que vocês têm que fazer para entender a extraterrestre é: quem sou eu? Quem somos nós? E o que nós estamos fazendo neste mundo? O que é a vida nesse planeta? E a pergunta mais importante: por que eu tenho que morrer? Vamos questionar a seguinte nós temos que partir de proposições. Então, a proposição mais importante que nós vamos fazer aqui agora é a seguinte: existe vida após a morte. Então, essa é a primeira coisa que todos os seriados de alienígenas do passado, todo mundo que pesquisa ufologia não parte desse princípio. Eles ficam pesquisando o ET, mas não entendem a relação que os ETs têm conosco. E não entendem também a relação do que acontece conosco. Então, nós temos que partir desse princípio. Presta bem atenção. 1. Existe vida após a morte. 2. Tá? A realidade após a morte, então essa é outra afirmação que nós vamos fazer. A realidade da vida após a morte
ela responde todas as nossas perguntas. Você quer ver outra coisa? A vida após a morte, eu vou assim, ó, vida A-M. Vida após a morte. Para ficar escrevendo toda hora. A vida após a morte é muito mais avançada que tudo nesse mundo. No mundo físico. Ou seja, do outro lado, a sabedoria, o avanço científico e tecnológico é muito maior do que o que existe na superfície do mundo da Terra. O mundo lá é muito mais avançado. Né? Pessoal, antes de eu continuar, eu gostaria de fazer uma pesquisa de áudio. Eu queria que vocês dessem um feeling para mim se o som está chegando bem até vocês. Nós fizemos umas mudanças em alguns equipamentos aqui e nós gostaríamos de pedir um feeling para todos vocês se o som está de boa qualidade. Tá? Ajudem a gente aí. Né? Bom, quarto ponto. Né? O fato de todos nós estarmos nas trevas profundas sob a lei do karma, nós não sabemos e nem interagimos com absolutamente nada do outro lado da vida. Tá? Na lei do karma, não interagimos com o plano espiritual. Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Essa é uma afirmação muito forte para o mundo da ciência, para o mundo da física, para o mundo da matemática, tá? Tá? Todos os avanços científicos, tecnológicos e matemáticos são autorizados pelo Comando Planetário Terra. Nenhuma descoberta científica, nenhum avanço científico ou tecnológico acontece em nosso planeta sem que o comando não autorize isso em nosso mundo. Então, no nosso mundo, a evolução científica e tecnológica ela é altamente controlada pelo alto. E como ela faz isso? Preste bem atenção. Na hora que as pessoas vão encarnar pela primeira vez, ou mesmo reencarnar, esses espíritos mais lúcidos e mais avançados, eles são extremamente preparados, antes de encarnar, para realizar uma missão aqui embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, antes de Einstein, antes de Isaac Newton fazer toda aquela revolução, antes de encarnar, eles vão lá, no mundo astral, os professores lá preparam eles e falam, olha, vocês vão fazer isso, e só até aqui. Nós vamos permitir que só até aqui vá o conhecimento. Não adianta insistir, porque nós não vamos abrir mais para vocês. Aí o cara encarna, fica com toda aquela ansiedade, aquela vontade de matemática e faz todas aquelas coisas intuitivamente e não sabe de onde vem. Mas a informação é passada por quem? Quem passa a informação para Einstein, para todos os cientistas que fizeram todas as revoluções matemáticas, científicas ao longo da história? É um cara chamado Djar. Ele se chama Djar, para quem não conhece. Não é Espírito Santo. Você pode até chamar de Espírito Santo Djar.
Nós podemos até chamar o de jar de Espírito Santo para evitar conflitos e confusões religiosas, né? Só que o Espírito Santo moderno, né? Avançado, né? É uma coisa muito avançada, né? Ele vem dentro da sarça ardente para chocar, né? Então, nada acontece nesse mundo sem que não seja planejado, projetado e discutido anteriormente no mundo espiritual. Né? Por isso que a nossa ciência está parada hoje. Não tem avanços científicos assim, né? Na linguagem física, negócio de matemática. A ciência está estagnada, ninguém mais é a lei. Até hoje ninguém vai descobrir como é que a gravitação funciona. Ninguém fez nada prático para controlar a gravitação, porque não sabe. Então, o plano astral controla tudo. Então, a pergunta mais importante que vocês têm que responder é essa. Antes de discutir ET. Aonde está o verdadeiro conhecimento de uma civilização? É óbvio que no mundo das trevas aqui não está. Aqui nós sabemos isso aqui, ó, das coisas. Nós estamos num processo de esquecimento. Nós não esquecemos. Né? Muitos de vocês poderiam ser grandes cientistas antes de reencarnar ou antes de encarnar aqui, mas não se lembram. E nem pouco têm vontade de ser cientista nessa vida aqui. Vocês vão ter outros vontade, vão procurar outras coisas, porque, sabe por quê? Deixa eu explicar. Não adianta você querer ser cientista, você já foi lá. Eu venho aqui para ver outras coisas. Novas experiências. Você está me entendendo? Não adianta eu viver a mesma coisa que eu vivo lá no astral, não tem graça. O que eu vou aprender? Né? A mesma coisa? Então eu fico lá. Então a gente vem para aprender coisas muito diferentes. Então, qualquer abertura, que nem que seja desse tamanho, no conhecimento, tá? É planejado pelo alto antes. Ele autoriza. Então você quer ver que coisa interessante? Quando o Espiritismo aconteceu através de Allan Kardec, vamos discutir que tipo de conhecimento foi passado pelos Espíritos. 99,9% só foram conversa. Mas provar tudo o que foi dito? Não. Os espíritos materializavam ali na frente? Poderíamos filmar, tirar foto, tal, mandar para... Por que hoje os espíritos não se materializam? Para que a gente faça selfie, mande, dá um boom no planeta. Não precisa ser nem CT. Tá? Então, tudo o que acontece nesse mundo tem um controle bastante avançado. Então, as portas elas foram se abrindo do conhecimento. Né? Você vê, vamos ver o que Jesus deixou. Por que Jesus não deixou uma fórmula matemática sofisticada para a gente resolver o problema da fome no mundo? Vocês têm que se perguntar isso. Por que, né, que o Espírito Santo não deixou uma máquina aqui para multiplicar os alimentos, como Jesus fez lá, né? Multiplicar peixe, multiplicar pão. É fácil, né? É simplesmente uma copiadora. Né? É igual ao sintetizador de matéria Enterprise. Né? Bota um pãozinho, ele escaneia ele, agora vamos fazer em quantidade e joga em cima da turma. Materializa pão para todo mundo. Peixe, joga peixe para todo mundo. Né? Sintetiza peixe. Bom, nós temos que entender, por isso que esse planeta se chama, por isso que eu escrevi o livro O Projeto Terra. A palavra projeto Terra significa que tudo está projetado e calculado. E a execução de um projeto tem que seguir a planta. Você não pode sair fora da planta. Então tem todo um esquema organizado. Então durante todo o tempo que a civilização foi vivendo,
o tipo de conhecimento que foi permitido aos homens de superfície foi altamente filtrado pelo alto. Ok? Todas as religiões que falam de alma, espírito, vida após a morte, elas simplesmente foram, vamos assim dizer, teorias. Nunca nós tivemos claramente, abertamente, as provas contundentes sobre a vida após a morte. Certo? No meio espírita, mas vamos pegar no médium, né? Botar na televisão, chamar cientista, todo lugar, vai acontecer ali, na frente de todos os cientistas, na frente de todo mundo. Isso nunca aconteceu. Por que todas as vezes os cientistas questionavam Allan Kardec não tinha argumento para convencer os cientistas? Porque o que se dava para Allan Kardec era muito pouco. Era muito pouco. Com esse pouco não dá para convencer cientista. O cientista quer muito mais. Para aceitar a realidade. Para aceitar a vida após a morte, por exemplo. Eu preciso de muito, muito mais para aceitar a vida após a morte dos materialistas, dos céticos, do que só a fé. A maior parte das religiões você tem que ter fé. Né? Felizes aqueles que creem sem ver. Eu também. Né? Na verdade, não é tão feliz assim. Né? Pode ser idiota também. Porque você pode seguir um pastor um grupo que não leva a nada. Você tem fé, mas você é manipulado. Você está entendendo? Você é totalmente usado pela sua ignorância por esses falsos profetas. E você com a maior fé, ou com a maior boa fé. Né? Por isso que fé de mais e fé de menos. Não pode fé demais, né? Bom, vocês estão entendendo o fio da meada, onde eu quero chegar? Num planeta onde tudo é planejado e tudo é projetado, o plano astral não pode dar tudo que vocês querem. Tudo que a gente quer. Tudo que o cientista exige. De um médium, por exemplo. Tá? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Aqui no Brasil nós tivemos grandes médiuns que davam grandes provas. Que detonava mesmo. Mas o cara vai aparecer lá em Minas Gerais, numa cidadezinha, vamos usar o termo, né? O free-for-all do mundo. Por que esse cara não apareceu em Nova York? Em Harvard. Gostei, né? Por que não é um aluno de Harvard fazendo curas e milagres na frente dos cientistas? Vem aparecer no free-for-all do mundo, aqui no Brasil, né? Naquela época nem jornal, e naquela época todos os jornais eram administrados pelos esquerdistas, materialistas, que jamais aceitavam qualquer fenômeno paranormal como uma realidade. Eles já partiam daquele suposto que qualquer tipo de religião é manipulação do povo, né? É a base esquerdista de toda a filosofia esquerdista de Karl Marx, de que religião é o ópio do povo. E os jornalistas batiam nessa tecla o tempo todo. Chico Xavier penou na mão dos jornalistas. Zé Rigó, todos esses grandes penaram na mão desses jornalistas. Vocês estão me entendendo? Então, é que o plano astral, ele dava só uma sementinha, só um pequeno toque. Tá ok? Mas não dava aquela, né, materializava o espírito na frente, né, dos cientistas de Oxford. Né? Vocês estão me entendendo? Então, porque se isso acontece, seria uma total intervenção. Intervenção do plano espiritual, na vida da Terra, na vida dos cientistas, na vida desse mundo, no seu livre-arbítrio. Você sabia que o seu livre-arbítrio seria totalmente rompido se o espírito materializa na sua frente? Porque na marra você é obrigado a acreditar. Você é obrigado a mudar toda a sua vida. Isso é na marra, isso não é o seu livre-arbítrio que tomou a decisão de seguir o caminho espiritual. Então,
vocês têm que entender que plano espiritual superior e extraterrestre, para os ufólogos, são duas coisas completamente distintas. Completamente separadas. Espírito não tem nada a ver com ET. Ok? Essa é a visão da casuística ufológica. Por isso que quando nós colocamos os ETs no mesmo plano dos extraterrestres avançados, cria-se uma polêmica altamente confusa no meio ufológico. Né? Porque muitos ufólogos tentam ser científicos. Só que a ciência que nós temos aqui é uma ciência totalmente materialista. E sendo materialista, ela é, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, totalmente limitada. Ok? Os fenômenos extraterrestres, eles são 99,9% espirituais. Como é que você vai desvendar um fenômeno que é 100% espiritual praticamente, com uma visão e uma teoria materialista? Não vai funcionar. As pessoas estão utilizando ferramentas erradas para investigar uma coisa. Né? Imagine você, eu te dou todo o material de cabeleireiro. Certo? Mas você vai ter que, com essa ferramenta de um cabeleireiro, certo? Você vai ter que construir uma casa. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu te dou uma ferramenta materialista para você estudar coisas espirituais. Não vai, não encaixa. Tá? Entendeu? É a mesma coisa eu te dar a ferramenta de pedreiro para você consertar relógio de pulso. Vocês estão me entendendo? Então a nossa ciência que está aí, ela não está preparada para estudar ufologia. Nem tão pouco estudar a vida após a morte. Porque as ferramentas não batem. Elas não, sabe? Aí não adianta. Você não vai funcionar as coisas. Entendeu? Primeiro, a nossa ciência é extremamente primitiva. Primitiva mesmo, tá? 2. A ciência busca as verdades sobre a matéria e sobre a existência humana sobre a Terra. A ciência busca. Mas é o que eu estou falando para você, com ferramenta de pedreiro. E o problema é um relógio de pulso. Não vai achar nunca a resposta. Você não vai conseguir mexer lá. Né? Por exemplo, as pessoas quiseram utilizar essa ferramenta que nós temos aqui para entender o átomo. Aí melou o meio do campo. O átomo é uma coisa que longe da percepção da nossa tecnologia. Aí dá todos esses furos que a física dá. Todos esses furos que a física quântica deu é um monte de furo. A física quântica é uma teoria totalmente inacabada. Tá? A física quântica, os caras tateiam no escuro. Eles não conseguem ver o que acontece no mundo atômico. É tudo monta uma parada, puta aparelhagem, depois vê o que vai estar, estuda 10 anos o que vai acontecer. Eles não conseguem entender o que acontece no mundo, eles não vê. Entendeu? Então isso dificulta muito entender a natureza, entender as coisas. E agora colocou o espírito no meio, a física pira. Ela pira totalmente. Né? Elas não estão preparadas para isso. Então, um dos maiores problemas é que hoje, no século XX, a ciência é a única inquisitora que existe. Ela é inquisitora, ela é a verdade. Se ela não assinar embaixo, as coisas não existem. Entendeu? As pessoas valorizaram demais essa ciência que está aí, em detrimento de outras maneiras de você investigar as coisas. Né? Bom, mas isso, em parte disso o culpado é o plano espiritual também. O plano espiritual tem 99% de culpa aí. Que eu, como professor, eu sei o que um cientista exige para aceitar e acreditar aquilo como verdade. Né? E você não tem noção do que eu encho o saco dos ETs. Fala, pô, mas desse jeito não dá, eu falei para eles. O dia que eles me deram a missão para convencer as pessoas que eles existem, me deram uma prova, não fizeram uma selfie comigo para eu mostrar para todo mundo. Olha aqui o ET, está aqui, sabe?
Eu tenho contato. Então, a partir do momento que os extraterrestres começarem a intervir, eles querem manter o livre-arbítrio do ser humano, né? Mas se o ET aparece em massa com uma nave gigante, mudou seu livre-arbítrio. Porque ele impôs uma verdade para você. A verdade de que eles existem. E depois, veja bem, como a própria condição deles é uma condição mega, super avançada, eles são como deuses para nós, você vai, ao invés de você rezar para Jesus, você vai começar a pedir para o ET. Ao invés de você rezar, Jesus, Senhor me cure. Não, agora o ET, por favor, Senhor me cure. Não vai rezar mais para Jesus, porque Jesus, né, dificilmente tem paciência para... Se não pagar o dízimo, nada feito. Há uma mudança de paradigma. Porque nós vamos acreditar que os ETs têm todas as soluções. Todas as soluções médicas, todas as soluções da física, todas as soluções da matemática, todas as soluções da medicina, todas as soluções da filosofia. Você está entendendo? Então, para eles, ele vai ser o nosso novo Deus. O Deus da tecnologia, o Deus da ciência. E não estão tão errado, não é? Só que veja bem, aí ele vai intervir na sua vida, né? Você está se achando pobre e dá uma pedra de diamante para você. Porque para eles, a diamante não é nada, é uma pedra que ele faz a hora que quiser. Mas se der para você, por que não dá para o outro? Aí se der para todo mundo, o diamante não tem mais valor nenhum na Terra, sabia? O diamante só tem valor porque ele é raro. Agora que todo mundo tiver, ele joga bolinha de gude com o diamante. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o que é uma intervenção extraterrestre? Então veja bem, o fato de existir uma lei que controla todo o avanço espiritual da Terra, e nós estamos numa época onde, durante toda essa década de 50, 60, que os ETs apareceram, abduziram pessoas humildes e simples, é exatamente, eles resolveram num conclave a humanidade, mas não do jeito que a gente queria, pousa em praça pública, ia ser sorrateiro, parece uma luz aqui, um disco lá, uma nave aqui, e some rápido. Naquela época, para tirar fotografia era uma desgraça. Aquela máquina nossa era uma bosta, né? Na década de 60, 50, você tinha uma foto, era uma desgraça. Né? Era muito difícil fotografia e filme. Né? Hoje é muito mais fácil. Você pega qualquer celular aí, melhor. Ó, qualquer celular da Samsung hoje, com essas câmeras megapixel aí, cara, esse novo filme em 8, né, Carlão? Esse Galaxy 20. Filma em 8K. Vai passar na televisão 8K da Samsung. E logo eles vão fornecer, a Netflix, todo esse pessoal vai fornecer material em 8K. Entendeu? Bom, centrar as nossas ideias, a coisa vai funcionar assim. Então eles tiveram uma versão, ó, nós vamos fazer um chamado para esse planeta, nós vamos fazer um chamado avatárico. Chamado avatárico é escolher as pessoas que estão prontas para ouvir um chamado. Certo? Então as aparições ufológicas, sorrateira, eu vou abduzir o Zé da esquina, eu vou abduzir aquele velhinho no campo, sabe? Porque eles, quando eles forem contar a sua história, eles não têm influência planetária. Eles não vão mudar o mundo. Porque a regra não era mudar o mundo. A hora que eles quiserem mudar o mundo, eles pousam. Acaba com toda a história. Eles aparecem no céu que cobre esse céu aqui como se fosse 10 lua cheia. Entendeu? Então, eles não tomaram, não está na hora dessa intervenção. Então, o que eles foram fazendo? Eles foram fazendo pequenas intervenções. Para as pessoas começarem a falar sobre o assunto, sobre o tema. Olha, os extraterrestres existem, eles estão aqui, abduziu outra pessoa, tal, tal. E dá congresso de ufologia, né? Eu estou aqui falando de ufologia para vocês. Escrevemos muitos livros, muito material, né? Tudo isso aí vai despertando de uma forma light as pessoas para essa nova realidade. Está entendendo? Então, é uma preparação da humanidade para um grande salto. Eles não poderiam, né, pousar uma nave e falar com o presidente. É intervenção.
É intervenção total. Né? Porque todos vocês queriam que o ET chegasse e assumisse o governo. Ditasse regras, leis, né? Fechasse o Senado. Não é um golpe militar, é um golpe extraterrestre agora. Entendeu? Então, é claro que eles não estão planejando isso. Nós somos seres que precisamos ser respeitados, eles nos respeitam nesse aspecto. Nós temos um aprendizado a viver nesse mundo e eles estão respeitando esse projeto de aprendizado nesse mundo. Tá? Então, por isso, ainda a lei é karma. Eles estão preparando o mundo para a sua chegada definitiva. Vai chegar um momento, isso é inevitável, em que, eles falam isso para mim já há bastante tempo, que nós vamos ter que conviver com eles. Sabe? Esse véu, esse mistério vai deixar de existir. Aquela dúvida, né? Ai, será que os ETs existem? Será que não existe? Não, essa dúvida vai acabar. Eles vão botar um fim nisso. Só que nós vamos ter que, durante muito tempo, ainda caminhar com nossas próprias pernas. Tá? Eles não vão intervir do jeito que eu gostaria. Ah, o senhor me passa. Não. Se vira. Você está entendendo? Então tem muita coisa. Nós já vamos. Só a mudança de paradigma já vai mudar muita cabeça, mudar muita coisa. Né? Pequenas coisas eles darão toques, nos ensinarão, mas eles não poderão intervir da forma como a gente gostaria. Tá? Nós temos um prazo de aprendizado ainda nas trevas. Ok? Entendeu? Vamos responder perguntas? Vamos lá, crianças. Vamos lá. Mesmo que os extraterrestres, com idade, eles mudam, eles não são, você está entendendo? Tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. É outra história. Professor, em um planeta onde ETs estão em um processo kármico semelhante ao nosso, e onde o corpo físico-biológico é semelhante ao nosso, também irá existir as mesmas dificuldades que nós? Também, as mesmas. Né? Cada mundo tem um projeto. Se ele for semelhante ao nosso, tudo bem, ele pode ser um projeto um pouco diferente do nosso. Tem projetos planetários, presta bem atenção, né? Que você é um planeta, as pessoas são muito parecidas conosco, mas todas as pessoas são assexuadas. Você não consegue definir quem é homem e quem é mulher. Não existe homem nem mulher. Existe uma coisa diferente. Por que vocês acham que tem que ser macho ou fêmea? Será que não existe uma outra coisa ou fêmea? Será que não existe uma outra coisa sem ser macho nem fêmea? Não? Vocês nunca pensaram nisso? Não afetivam um com o outro nesse aspecto. Tá? Eles vivem uma outra experiência. Então eles não estão na lei como a nossa. Né? Eles podem até disputar território, brigar, tá? Fazer um monte de coisa. Mas não é por causa da mulher. Mas não é por causa daquele impulso da fêmea. Ou o impulso da reprodução. Ok? Tem outra coisa na jogada. Né? Professor, os ETs de outro planeta têm a mesma dificuldade de entender a vida após a morte? Tem. A ciência deles também está estagnada igual a nossa? Também. Todos os planetas na lei do karma, a ciência ela é permitida até um ponto, depois ela estagna. Tá? Aí, dali para frente, só com a abertura espiritual que você ganha mais ciência, mais tecnologia, mais avanço. Então ela para. Tá? Nossa civilização, tudo, olha, eu quero que vocês entendam, todos os avanços tecnológicos que vocês estão experimentando hoje, o celular de vocês, as TVs de LCD, sabe? Todas as comunicações, a comunicação digital, tudo isso aí é física quântica básica. Tá? Só isso. Não teve uma nova lei. Você está entendendo? Eles não fizeram nenhuma nova lei na física quântica depois do Schrödinger. Ainda todo mundo está usando a equação de Schrödinger. Não tem outra coisa lei. Não tem nada novo. Ninguém veio com uma puta revolução científica e quebrou, por exemplo, o princípio da incerteza de Heisenberg. Mudando
Professor, vários jornais estão falando, estão observando uma segunda lua. Já seriam nossos irmãos das estrelas, compõem tudo aí, tá? Procure na internet para mim, meus assessores aqui direto. Vamos ver se vocês acham essa história aí, para ver se não é o Nibiru. Nibiru chegando, aí eu também saio correndo. Eu corro. Ai, ai. Ô Ju, o pessoal deu fim do som aí, tava bom? Tá bom, né? Então ótimo, legal. Professor, a nossa geração vai ver a chegada e conversar com os Greys? Cara, eu estou proibido de falar qualquer coisa relacionada a quando. A data. Se eu vou ou não vou. Sabe? Você quer ver? Nós estamos criando dentro de vocês, nós, quando eu falo nós, é eu e os ETs. Porque o que eu estou falando aqui, eles também ficam cutucando para falar, então a culpa é dele também. Não é só eu que estou queimando a minha dignidade aqui. O lance é o seguinte, uma coisa, nós temos que provocar em todos vocês uma coisa chamada esperança. Esperança da mudança. Imagine se eu chego aqui e falo, não, isso aqui só vai acontecer daqui a 200 anos. Você fala, vai pra puta que pariu, eu não quero nem saber essa bosta mais. Vou encher a cara de cerveja. Vocês estão entendendo? Que quebra toda a esperança de vocês. Agora vamos supor que se eu falo assim, não, olha, isso aqui vai acontecer daqui 5 anos, hein? Exatamente. Nossa, você para tudo na sua vida. Não, agora eu vou só curtir, vou esperar esse dia chegar, eu faço até uma casa na montanha. Você está entendendo? Eles não podem provocar em vocês uma mudança, certo? Você tem que mudar por você, por sua consciência. Você está entendendo? Você tem que agir por sua consciência, porque a lei ainda é a lei do karma. Quando a lei é do karma, eles não podem interferir no seu livre-arbítrio. Porque se ele der essa verdade, vai mexer com o seu livre-arbítrio. Você não vai agir mais sobre liberdade. Você vai agir sobre uma condição que ele impôs. Vocês estão entendendo? Quando ele fala assim, vou intervir tal dia, ele já pôs uma condição, você para, sua vida para, tudo muda. Você não tem mais o seu livre-arbítrio, acabou aí. Porque ele impôs uma... Entendeu? Isso é muito importante que vocês entendam. Eles não podem fazer isso. É a lei. É a diretriz número 1 da frota. Na frota estelar. Eles não podem interferir na sua vida do jeito que vocês... Eles interferem invisível, sem você perceber, né? Cura doença sua que você poderia ter, sem você saber. Mas você nem sabe disso. Nem fica sabendo. Mais perguntas, Juliana da Silva? Não, isso é lua cheia. Essa história de 2 luas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa história de 2 luas é o seguinte, veja, o ciclo lunar é de 28 dias. Vocês estão entendendo? É 28 dias que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra. Portanto, nesta volta, ela tem as fases lunares. Alright? Ela tem Lua nova, quarto minguante, quarto crescente, Lua nova e Lua cheia. Certo? Quando ele fala que vai ter 2 luas no mês, é porque é o seguinte, no comecinho do mês cai uma lua cheia. Né? Como o nosso mês agora tem 28 dias, nosso calendário é uma bosta, né? Nosso calendário é uma merda, não marca nada de nada. E tem mês que é 31, outro é 30, 31, outro é 30. Né? Chega um dia que vai ter, no mesmo mês, 2 luas cheias. Vocês estão entendendo? No mesmo mês, 2 luas cheias. Porque uma começou no dia 1 e outra dá no dia 29. Então dá 2 cheias. No mesmo mês. Isso é 2 luas no mês. Mas não que são 2 luas reais, 2 luas físicas no céu. Não, isso aí não dá. Se tiver 2 luas, você está fudido aqui na Terra. Tá? Porque o que dá de maremoto, terremoto, é um colapso total isso aqui.
Não pode um astro do tamanho da Lua entrar em órbita da Terra na mesma distância que está a Lua. Dá uma desgraça total isso aqui. Hã? O quê? O que estão falando, o que estão dizendo é que tem alguns asteroides pequenos que entraram em órbita da Terra como se fosse a nossa Lua. Eles foram capturados. Mas são asteroides muito pequenos, coisa de 300 metros, 80 metros. Esses objetos são capturados e entram em órbita da Terra. Né? Mas eles estão instáveis, eles podem ir embora, dependendo da situação, ou pode ser atraído e cair na Terra. Mas eles são pequenos, queima tudo, não acontece nada. Né? Entendeu? Porque todos os objetos, não importa o seu tamanho, que entra em órbita e fica girando, se chama Lua. Sabia? Sabia? São batizados como Lua. Você sabe quantas luas tem Júpiter? Júpiter. Entra aí na internet, por exemplo, quantas luas tem Júpiter e quantas luas tem Saturno? É coisa assim de mais de 70, é um monte de lua. Vocês nunca viram mais gorda. Então, porque todos os objetos que circulam, estão presos ao reto, são chamados de luas. Não importa se é pequeno ou grande, tá? Você está entendendo? As maiores, geralmente, são as mais conhecidas, né? Por exemplo, a visível da Terra, nós temos 4 luas em Júpiter, que são visíveis. Daqui da Terra, com um binóculo ali vagabundo. Que Galileu descobriu ainda com a lunetinha que ele fez no fundo do quintal da casa dele. Né? Ele descobriu 4 luas, mas consciente, com as nossas tecnologias avançadas, nós descobrimos 300 luas a mais aí. Né? Entendeu? Então todo objeto que circula um planeta é uma lua do planeta. Ok? Tem mais pergunta? Ô, louco. 82 luas em Saturno. Isso até agora. Em Júpiter, né? Vem, olha lá minha filhotinha. É a gatinha que bate na porta para querer entrar. Então, e outra, vão descobrir mais. Você sabe o que descobriram? 2 luas em Plutão. Né? Tá, então, nem Plutão a gente via direito, né? Quando a sonda foi chegando próximo, descobriu lua grande, viu? Lua bem grande ao redor de Plutão. Né? Entendeu? Você quer ver, por exemplo, Marte? Marte tem 2 luas esquisitas. As luas de Marte são super esquisitas, vocês sabiam por quê? Elas chamam Phobos e Deimos. Já chama Deimos de demônio mesmo, sabe? O Satanás é desgraçado. Ou, por exemplo, ela não é redonda. A lua de Marte não é redonda. Carlão, você sabe quanto tempo uma dessas luas, ela tem uma órbita muito baixa, quanto tempo ela demora para dar uma volta em torno de Marte? Ela dá uma volta em torno de Marte em 4 horas. Aqui demora 30 dias. Então, é assim, ó. Você está parado, Lua. Puta pau, Lua. No céu. De onde você está, é coisa assim de 5 minutos ela cruzou o céu na sua frente. E a Lua. Uma beleza. Namorar lá. Namorar fica assim, atrás da Lua. Viu, Jô? Meu Deus! Tem essas coisas interessantes no nosso sistema solar, não sabia? E tem uma coisa engraçada em Marte. Uma lua gira de um lado, outra gira do outro. Como dizia Kim Jong-un, tá lá, né? Tá, porque só tem uma lua. Não quero mais, não, para encher o saco aqui. Os caras já corneiam com uma lua só, imagine com mais lua. Professor, hoje em dia seria possível acontecer mais abduções físicas? Essa fase já passou. Acabou. Ninguém mais vai ser abduzido fisicamente. Tá? Já encheu a nave, os ET já pegaram toda a amostra que precisava. Já zoaram bastante com os humanos aqui, agora esgotou as velhinhas. Né? Até vaca, abduziam vaca, né? Para fazer churrasco lá no fim de semana. Né? Agora proibido aglomeração, nem os ETs podem fazer churrasco mais. Negócio de pandemia. Porque
acontece de esquecermos parte da experiência quando somos abduzidos? É para não ficarmos com certeza. Imagina você lembrar que você fez cocô na carça dentro da nave, sujou a bosta toda no chão, né? Deu caganeira, puta tal, você morreu de susto, né? Você volta com uma vergonha desgraçada depois, né? Então é melhor fazer você esquecer de tudo, para você não lembrar do vexame que você deu lá. Né? O bicho pega. A maior parte dessas pessoas mais simples e humildes, às vezes, não estão preparadas 100% para absorver uma experiência desse nível. Então, eles deixam parte da memória que elas vão, fui sumir, eu lembro que eu fui levado para um disco voador, mas não sei o que aconteceu lá dentro, fica drama, né? Mas isso é exatamente por causa da subjetividade do processo. Tá? Para não deixar a pessoa doida, maluca, entendeu? Para que ela possa se equilibrar e viver uma vida ainda em harmonia equilibrada. Porque senão pira o cara, nossa senhora, ele não consegue mais se encaixar na vida. É uma intervenção. Mudou o livre-arbítrio do cara. Porque quando você faz uma intervenção na vida do cara, você é responsável por essa vida. O ET tem que monitorar ele pro resto da vida. Tem, porque ele é responsável por o contato. Ele nunca mais se abandona. A minha experiência foi muito interessante. Foi muito porque o ET pediu essa autorização para mim. Né? O Gray chegou para mim e falou assim: você quer que nós façamos um trabalho com você? Você autoriza isso? Em concordância com seus mestres espirituais. Olha o nível. Não foi chegando e abduzindo, assim, né? Não. Foi tudo muito equilibrado. E eu aceitei. Eu falei, não, é a coisa que eu mais quero na vida, eu estou consciente disso, eu estou ciente disso. Tá? Aí você promete seguir todas as regras, Eu falei, claro, estou aqui para isso. Disciplina é o que não me falta. E ele brincou comigo nesse dia e falou assim, então a partir de hoje, você nunca mais vai se ver livre de nós. Isso porque é uma lei. Né? Você é responsável por quem você fascina. Por quem você cativa. Né? Então, existe uma responsabilidade muito grande. Eles não podem chegar e me abandonar agora e ir embora. Você está entendendo? Existe um projeto a longo prazo. De tudo que nós vamos... E até depois da morte. Você está entendendo? Tem todo um processo, tem todo um projeto depois da morte também. A coisa não acaba aqui. Professor, por que certas pessoas insistem em dizer que na nossa Lua existem bases físicas? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, é possível sim que existam bases físicas, é possível que existam construções lunares, mas elas foram feitas pelos Atlantes. Tá? Elas foram feitas na Era da Luz Atlante por uma civilização muito mais adiantada que viveu aqui na Terra e usava a Lua como estudo, como base para fazer uma série de coisas. Então, quando a Atlântida deixou de existir, eles deixaram construções aqui. Quantas construções aqui na Terra não são ex-Atlante? Né? E por que na Lua eles não iam deixar? Não iam chegar lá no fim do tempo, né? E você vê, você pode fazer construções, né? Você pode fazer. E muitas eles eliminaram, viu? Quando eles iam perturbar a humanidade de Terra aqui, eles eliminaram. Destruíram, da mesma forma que destruiu as cidades na Terra aqui, avançada, destruíram na Lua. Né? É possível que você encontre coisas até em Marte, é possível que você encontre coisas no sistema solar, em outros planetas do sistema solar nosso aqui. Você encontra construções, bases operacionais, né? que os Atlantes usaram. Porque na época, na Era da Luz Atlântica, eles estavam assim com os ETs, então eles foram aprendendo, foram fazendo coisas lá na frente. Né? Muitas pessoas são abduzidas, porém não sabem que são. Sim, existe esse processo também, mas aí é aquela velha história. A maior parte delas são abduzidas à noite, enquanto dormem. Né? Elas são transportadas, até fisicamente, quando é preciso,
né? Quando os ETs vêm e fazem tudo no quarto, mas existem situações que eles não podem fazer porque eles precisam do equipamento deles lá. Então ele pega a pessoa e leva a pessoa, fisicamente, e depois traz de volta e a pessoa nem se lembra do que foi feito. Tem a mínima noção, completamente apagada. O filme Intruders relata muito bem isso. O filme Intruders. Que todas as pessoas abduzidas pelos Greys não se lembravam da abdução. E era à noite, fisicamente. Eles abriam portais dentro do quarto da pessoa, levavam a pessoa pelo portal, pelo transporte de portal, ficava 2, 3 horas com a pessoa para trazer de volta. E a pessoa não se lembrava de nada, só foi um sonho, sonhei tal coisa, sonhei que eu estava no lugar, mas não liga, né? Não tem uma coisa assim. Sonho todo dia com porcaria, né? Mas um não vai dar diferença. Então é muito importante que vocês entendam que os ETs, durante todo esse tempo, eles foram cuidadosos, né, em não provocar a intervenção, mas simplesmente fazer um chamado. É um chamado avatárico. Todos que estão estudando ufologia, todos que estão estudando esse processo, estão buscando uma resposta. Ninguém gosta de ufologia se não estiver buscando uma resposta. Porque, olha, o ET é a resposta. É a resposta para tudo nesse mundo. Ou seja, eles têm todas as respostas a todas as perguntas que você fizer. Então é muito mais inteligente você procurar no lugar certo do que você procurar no lugar errado. Não é? É muito mais inteligente investir no contato com o ET do que você aventurar a ir para Marte nesse foguete de vagabundo aí que você tem certeza que você vai morrer no espaço. Entendeu? Então, eu entro na nave dos ETs, mas na nave do Elon Musk, desse pessoal, nem pagando. Nem oferecendo prêmio Nobel para mim, eu não vou. Eu falei, fico com o Tupiniquim aqui mesmo. Prêmio Tupiniquim, o que é? Cana? Troféu cana de açúcar. Se bem que o prêmio Nobel é legal, cara. Você ganha 4 milhões de dólares, tá bom? Você? 4 milhões de dólares, dólar. Aqui vai dar uns 20 pau. 20 milhões. Tira do buraco da miséria. Né? Vai pra praia e não volta mais. O prêmio Nobel é um prêmio legal, cara. Muita grana para nós. Prêmio Nobel. Professor, aumenta esse trem aí. Não precisa corrigir, eu acerto aí. Professor, existe a possibilidade de nossos conhecimentos matemáticos melhorar neste século para podermos estudar a física quântica? O problema da física quântica não é um problema matemático, gente. Não é um problema matemático. O problema da física quântica é um problema de percepção da realidade. Ok? Não é um problema matemático. Matemática é uma linguagem. Sabe? Matemática é uma linguagem. É como você conversa. Você está entendendo? É como você diz como as coisas irão comportar-se. É uma linguagem. Eu posso fazer uma física sem matemática. É possível fazer uma física sem matemática. Não precisa de usar especificamente a linguagem matemática. A linguagem matemática é uma opção. Mas existem outras. Por que não vai existir outras? Tá? É como você conversa, sabe? É como, né? Por exemplo, os romanos fizeram aqueles algarismos romanos, toda aquela simbologia. Tá? Os hindus não tem os números dele, né? E os números japoneses? Né? Os números japoneses não são como era no nosso, olha o símbolo que eles fazem. Né? Então, agora, eles querem que a matemática seja uma linguagem universal, entendeu? Que todo mundo entenda. Né? Porque é o seguinte, não importa, para a física não importa, esse G-Sky, essa é uma realidade, não importa se você descreve isso no japonês, no chinês, no alemão, ou matematicamente falando, ou filosoficamente falando, o fato é o fato. Entendeu? Então, como você descreve ele, que linguagem você vai usar para descrever essa queda desse corpo? Né?
Por exemplo, eu achei muito legal. Quem de vocês assistiram o Predador, o primeiro Predador? Depois os outros começam a ficar redundantes, eu vou olhar. Então, ele tinha um dispositivo, né, no pulso dele, agora que vai dar autodestruição, lembra que é um relógio, certo? Eu achei super legal os caras não colocar no relógio dele os números igual ao nosso e como ponteirinho virando. Você entendeu? Pô, qual é a TV da puta que pariu? Vou usar o relógio igual ao nosso aqui da Terra, com 10 decimal, com o ponteirinho virando. Oh, vai pra puta que pariu. Então foi muito legal, porque ele tinha um equipamento, tinha um equipamento no braço, e começou assim, parecia um monte de cima, assim, piscando, esse jeito maluco. Aí foi acelerando, o cara, essa porra vai explodir. Você até sacou, porque o símbolo som dá mais rápido, ele jogou assim, ele virou uma bomba atômica. Você não lembra? Isso é genial, porque o cara que bolou isso aqui falou, porra, é um temporizador aquilo, é um marcador de tempo. O ET sabe, ele lê aquilo, ele vê os segundos dele, o tempo dele. Mas não na nossa numerologia, não na nossa simbologia. Ele não tem nada a ver com a nossa matemática, com a nossa simbologia, ou com a nossa linguagem. Né? Só que o seguinte, tanto para nós quanto para o ET, ele vai ter que escrever a queda desse corpo do mesmo jeito. As equações dele vai ter que bater, tem que ter uma conversa. Essa foi o que o Einstein falou sobre a teoria da relatividade. Né? A teoria da relatividade, ela diz assim, né? Você pode estar em qualquer lugar, qualquer observador do universo, ele pode conversar entre si para descrever o mesmo fenômeno. Entendeu? Que princípio que é esse, Carlão? A própria palavra é o princípio da relatividade. As equações podem ser diferentes, mas tem que descrever o mesmo fato. Entendeu? E por isso que uma conversa com a outra, você pode converter numa na outra, e assim por diante. Dois observadores têm que observar o mesmo fato, embora sejam equações diferentes no geral, porque são relativos ao meu movimento. Se eu estiver em movimento em relação ao fenômeno, eu meço umas coisas. Se ele estiver parado em relação àquele fenômeno, ele mede outras coisas. Mas tem um jeito de eu conversar. Né? E transferimos os dados corretos de um para o outro, converter. Né? Isso é o princípio da relatividade. As leis físicas são as mesmas, independente do referencial. Esse é o princípio da relatividade. Né? Perfeito, gente. Tem mais um. Os agógrifos são só para chamar atenção ou algum tipo de tratamento na Terra, tipo apometria? Só. Eu acho assim que no começo, né, eles eram só para chamar atenção. Só. Agora, eles estão tentando colocar algum tipo de linguagem subliminar dentro de alguns símbolos. Que é uma forma assim complexa de conversar, de dialogar, né? Certo? Isso eu estou falando para vocês, esse negócio é para inglês ver. É para gente que não tem contato, para gente materialista e cética. Porque quando o ET resolver dar contato para você, ele vai sentar com você e falar da tua língua numa boa. Vai ficar com essas monte de porcaria que ninguém entende. Vocês estão entendendo? Essa é a experiência que eu tenho, cara. A experiência que eu tenho, eu converso com ele, ele conversa comigo em português também. Sacou? Não tem problema. Eles são pessoas que nem nós, ele senta, você faz pergunta, ele fala. Né? Se eu chego assim para ele, escuta aqui, o que é aquele negócio de Stonehenge lá? Ele dá ficha, tudo aquele negócio lá, tem tudo no Djar. Toda a história do planeta está no Djar. Você só tem que acessar a fonte. Eles respondem, eles sabem de tudo. Qualquer coisa que você perguntar para eles, vão saber. O registro não tem mentira, não tem fala lá, é verdade. Entendeu? Esse é o ponto. Nós temos que só ter a capacidade e o merecimento de acessar o banco de dados. Né? Aí você tem direitinho, né? Quem construiu, por que construiu, que época construiu, o que era feito lá, tá? Todo esse material é material Atlante. Não é material, sabe? 3.000 anos atrás, quem que ia transportar aquelas pedras lá, não sei de onde, para Stonehenge, para fazer um círculo de pedra, para ficar adorando o céu? Uma merda. É mais fácil, por que não vai ao lado da pedreira? Fala ao lado da pedreira, então. É mais fácil para transportar. 200 quilômetros, cara. Pedra de 50 toneladas, não tem como transportar. Os antigos não sabiam fazer isso, na idade da pedra. Mas agora é que vocês têm que entender que não se data pedra.
Ninguém consegue datar a idade da pedra. Tem que ter alguma coisa orgânica. Então, eles erram todas as datações de construção de pedra, eles erram a data. É tudo lá 10 mil anos atrás, cara. Tudo na época da Era da Luz de Atlântida ainda, hein? Era da Luz. É igual aquele Nan, como é que é? Não, eu esqueço o nome. Aquela ilha aí, né? Não, eu esqueço o nome. Né? Entendeu? Então, pessoal, muita luz a vocês. Amanhã a gente continua, tá ok? Muita paz, muita luz a todos.